Olá, queridos! Que a doce e maravilhosa paz, nosso Senhor Jesus Cristo, reine no seu lar, na sua vida e na sua família. Eu sou Ivanilde Serafim, diaconisa da Casa do Senhor, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do quadro. Nós estamos com um quadro maravilhoso dentro do Casais de Honra. E eu quero te falar que nós, temos esse ministério, Casais de Honra, para que nós possamos levantar a bandeira para honrar casais dentro da palavra de Deus e da forma que Deus instituiu para que nós pudéssemos viver em família. Família é uma ideia de Deus. Casamento é ideia de Deus. Casais de honra é porque nós vamos honrar aquilo que Deus fez e criou. E hoje nós vamos falar, mais sobre a gestação. O último vídeo que eu falei foi sobre honra. Tem muitas coisas para me falar sobre honra, que no decorrer, desses quadros, vai ter mais assuntos de honra, porque honra é um assunto muito grande. Lá eu dei uma pinceladinha, apenas para você entender que deixar pai e mãe não é desonrar pai e mãe. Uma coisa não é a outra. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de deixar pai e mãe, porque eles acham que deixar é desonrar. E eu quero te dizer que é exatamente o contrário. Quando você não deixa pai e mãe, você não honra pai e mãe. Você desonra só pelo fato de você não deixar. Então, o segredo para que você possa, honrar, já que você quer honrar seus pais, é aprender como deixar pai e mãe. À luz da revelação do Espírito, da Palavra de Deus, você pode buscar, que o Senhor te dará mais entendimento. Caso tenha alguma dúvida sobre todos os assuntos que já foram falados neste quadro, pode me mandar as perguntas aqui nos comentários, no direct, no Instagram, que é Ivanilde Serafim, ou no meu Facebook, Ivanilde Serafim. E se quiser estar mais perto de mim, pode pegar o meu contato do WhatsApp e manda suas perguntas sobre o que é deixar, como deixar, que eu teria o maior prazer de responder você e também colocar mais vídeos esclarecedores, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. E para falar deste tema incrível, hoje eu vou falar sobre a gestação, quando o papai e a mamãe planejam para ter um filhinho. Às vezes, na uma grande maioria das vezes, os pais não conseguem planejar e os nenenzinhos vêm, porque acontece. Aí eles falam que foi um acidente. Mas, na verdade, não existe esse negócio de acidente. Nós não somos acidentes. Nós somos planejados e projetados pelo nosso Deus. Mas, independente de se foi um acidente, entre aspas, porque não foi um acidente verdadeiro, se foi sem planejar, se foi uma criança que você, está esperando chegar, que você não planejou, ou você que planejou e está esperando essa criança, ou, de repente, você que nem planejou, e veio. Ou você tá planejando e ainda não tem o seu bebê. Serve para você esse conteúdo. Se inscreva se você não é inscrito, curta e compartilhe em nome de Jesus. Tá muito maravilhosa essa série. Aqui em 1 Samuel, capítulo de número 1, e o versículo de número 25, diz assim: os pais de Samuel ofereceram touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Aí Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus. O Senhor me deu o que eu pedi e por isso eu agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Aqui nós vamos ver uma mãe que era estéril, que não podia gerar. E essa era uma dor dela, porque ela desejava gerar uma criança. Não sei qual é o seu caso, se você deseja ter um filho, ou se você não quer porque você acredita na mentira que o século conta, que o mundo conta, através de Satanás, que é o pai da mentira. Que filho vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar a sua carreira, vai impedir que você viva os seus sonhos, seus projetos. Você vai dedicar agora a sua vida aos seus filhos e você não vai poder,
Só que uma vida sem filho, você vai correr atrás do vento, vai conquistar tudo, mas você não vai ter, né, o principal, a sua família, não vai ter herdeiros, não vai ter legado, não vai ter quem vai continuar a sua história. Então, filhos não são impedimentos, não é coisa que vai atrapalhar sua carreira profissional. Filho não vem para impedir que você viva o seu ministério. Muito pelo contrário, os filhos vêm para acrescentar e às vezes até te dar um ministério, te dar uma carreira profissional de mãe, ou dentro da carreira de mãe você encontrar outro propósito na sua vida que seja mais, que é mais a ver com você do que aquele que talvez você esteja. Talvez você construiu uma carreira profissional e ninguém era aquilo que você precisava fazer. E Deus, né, vai te direcionar através de ser mamãe. Então não importa qual seja a sua circunstância, se você desejou ou se você não desejou um filho. Se você queria ou se você não queria, como Ana. Se você era estéril, se você é estéril, profetizo na sua vida em nome de Jesus, que como ele abriu a madre de Ana, ele vai abrir a sua madre também, porque o Deus que nós servimos, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos e esperamos. Se é um filho que você espera, ele vai te honrar como ele honrou Ana. Ana entregou o filho a Deus, mas o filho dela foi sacerdote, profeta, juiz. 3 autoridades que Deus colocou sobre a vida daquele homem. Glória a Deus. Depois ainda deu mais filhos para Ana. E ela pôde sorrir, se alegrar e cantar e celebrar o Senhor. Mas ela estava grávida, esperando um bebê. Enquanto ela estava grávida, esperando um bebê, ela louvou a Deus, ela adorou a Deus. E feliz ela ficou, porque ela estava esperando aquele sonho, aquela promessa. Então, vamos falar aqui um pouquinho da gestação. Quando uma mamãe, ela está grávida, ela está esperando um bebê, existem muitas coisas que nós não sabemos. Eu não sabia. Quando eu estava grávida, muita coisa eu não sabia que hoje eu sei. Eu ouvia pessoas mais antigas dizendo, não fica passando a mão na barriga, não, porque senão vai ficar manhoso o neném, vai ficar dengoso. Isso é um mito, porque muito pelo contrário, você vai fazer aquela criança se sentir amada, querida, desejada e protegida. Mas existe algo que talvez a gente não saiba, né? Você não saiba, que eu não sabia e eu aprendi depois. E hoje eu quero te ensinar. Se você está nessa circunstância ou tem pessoas na sua família ou perto de você que está gestante, que está planejando ficar gestante, então esse vídeo é para você. Mesmo você que já passou por essa fase, que já seus filhos mas Vinícius, eu não vou ter mais filhos, já tenho meus filhos, eu não vou mais engravidar, porque olha, meus filhos já são grandes, eu não vou mais ter filho. Serve para você também, para você entender muitas coisas que pode ter acontecido com sua criança, com seus filhos e que você não entendeu. Na gestação, todas as emoções que nós, mulheres grávidas, sentimos, nós compartilhamos com a criança. Se eu estou triste, eu passo a minha tristeza pro bebê. Só que o bebê, ele não vai entender o porquê que eu estou triste. Ele vai fazer a interpretação dele. Então, quando o bebê tá lá dentro, ele vai sentir aquela tristeza vindo da mamãe. De uma certa forma, o corpo da mamãe vai reagir com ele, mas ele não vai entender o porquê. Então, ele vai criar a sua interpretação. E ali, por mais que o bebê não tenha entendimento, ele pode sentir que não é bem-vindo, que não é querido, que não é amado. Como ele pode sentir que tristeza faz parte, e pode ser uma pessoa tendenciosa a ter tristeza sem saber o porquê. Se você é uma mãe que está gestante e tem problemas com ansiedade, que tem problemas com depressão, que tem problemas com angústia, você vive irado, estressada, todas essas emoções você passa para o seu bebê e ele vai fazer a interpretação dele. Então, quando a gente estuda inteligência emocional, a gente vai descobrir que as nossas emoções, elas começam desde o ventre da nossa mãe. E ali elas são marcadas com dores, com traumas e com feridas. Com experiências boas, como passar a mão na barriga, cantar, conversar com o nenenzinho, quando ele se sente amado. E quando você vai lá
e tá triste, tá brigando com o esposo, tá discutindo com outro filho, tá discutindo com um colega de trabalho, tá sendo humilhada, alguém tá... Porque tem pessoas que mesmo tá vendo uma mulher gestante, ele não se importa, trata mal. Eu já vi isso acontecer. De tratar a mulher que tá gestante mal, mesmo ela estando gestante. Isso significa que essa pessoa nem tem noção de que aquilo ali tá prejudicando aquele novo ser, aquela nova vida. E a gente nem sabe que criança será aquela. Vai que é o presidente da república, vai que ele vira um grande homem, uma grande mulher que vai revolucionar o mundo. A gente não sabe, né? Então a gente tem que ter cuidado com as gestantes. Você que convive com alguma gestante, tente deixar ela o mais calma possível, mais amada. Ah, mas ela fica muito chata, mas ela tá muito chorona, mas ela tá... Mas você tem que fazer isso não por ela, mas pelo bebê que está a caminho. Então, aqui eu estou falando da sentido emocional, para a saúde emocional, psicológica da sua criança. Mas, Ivanilde, o quadro é filhos que temem ao Senhor. Que emoções, sentimentos tem a ver? Tem tudo a ver com temor do Senhor, sim, porque você vai ver crianças que são criadas dentro da igreja, nos princípios da palavra de Deus, depois elas crescem e elas esquecem do Senhor porque tem feridas ali dentro que nem elas mesmas sabem o porquê. Elas estão com traumas ali dentro, elas têm uma angústia, uma tristeza e elas vão procurar em outros lugares, em outras fontes, e elas não vão buscar em Deus, muitas vezes elas não vão conseguir ver isso em Deus, porque existe essa deformidade na emoção daquele ser, daquela vida, daquela pessoa, do filho. Então, eu quero dizer para você que eu recebi da minha mãe, sem querer, muita rejeição na gestação. A minha mãe conta que quando ela estava grávida, ela ia para oração todos os dias de manhã. E ela pegava ônibus para ir. E tinha uma pessoa que, quando ela passava para ir para oração, falava assim que ia esmagar a cabeça do neném que estava lá dentro, que seria eu. Porque ela tinha muita raiva e muita inveja da minha mãe, porque minha mãe todo dia vinha de longe para oração na igreja. E aí falava assim, ela vinha daquela distância, com um barrigão desse tamanho, para oração, que eu fui, né, gerada dentro do movimento pentecostal da oração do poder. E aí, quando ela dizia isso, ela falava assim, eu vou esmagar a cabeça daquela criança. E ela nem sabia que era o próprio inimigo usando as falhas dela para dizer aquilo. Mas aquela emoção que minha mãe sentia, nesse momento e em outros momentos que minha mãe pode ter vivido durante a gestação, aquelas emoções que ela sentia, passava para mim. A interpretação que eu tinha, provavelmente era a interpretação de que eu não sou bem-vinda, não sou querida. Tanto que quando chegou a hora de nascer, eu fiquei sentada na barriga e eu não queria nascer. Eu não queria nascer. Depois de passados dias de nascida, a barriga da minha mãe já estava roxa. Que minha mãe chegou no hospital. Inclusive, ela conta que ela estava numa oração e Deus usou um vaso e falou para ela assim, vai lá porque, olha, tá amarrado o parto. Fizeram um trabalho para amarrar o parto, tá amarrado. Mas agora o Senhor tá liberando, você vai agora porque esse neném tá na hora de nascer. Minha mãe não sentia dor, não sentia nada, já tinha dado os 9 meses, já tinha passado, sabe, as 40 semanas que a gente fala, já tinha passado da hora de nascer. Quando minha mãe foi pro hospital, quando saiu desse culto, minha tia mais velha levou minha mãe pro hospital. Quando chegou lá, que foi fazer o exame, eu já tinha feito cocô na barriga e teve que fazer a cesárea, porque eu já tinha passado o tempo e eu não me encaixei, porque eu não queria nascer. Eu não me achava bem-vinda no mundo. E a vida inteira eu vivi com essa sensação, esse sentimento que eu não era bem-vinda no mundo, que o mundo não me aceitava, que eu não sou querida. Hoje em dia, eu não tenho mais essa sensação, esse sentimento, porque Deus me curou, glória a Deus, graças a Deus. Mas tem ambientes que eu chego e as pessoas ficam, mas ela isso, mas ela aquilo. Mas... Claro, eles fazem isso com todos. Você não passa por isso? Todo mundo vai passar por isso. De as pessoas, né, sempre estar procurando motivos para nos acusar e apontar dedo. Eu acredito que todo mundo passa por isso. Uns mais, numa escala maior, e outros menos. Por que uns têm mais? Porque Satanás, ele acha aonde que está o seu ponto fraco, onde que está a sua ferida, e ele vai investir pesado naquilo ali. Essa era a minha ferida. E ele investe pesado ainda hoje
com isso. Ah, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela não quer falar com ninguém, porque ela não sei o quê. Só que, no tempo que eu tinha essa dor, esse sentimento vinha. Eu não sou amada neste mundo, eu não sou bem-vinda, eu não faço parte deste mundo. Eu não sou querida nem aceita. De onde veio isso? Daqueles momentos da gestação, quando aquela mulher tinha raiva da minha mãe, rejeitava a criança que estava na barriga. E outras circunstâncias que minha mãe pode ter passado que eu nem sei quais são, mas que eu dei interpretação que eu não era querida, que eu não era bem-vinda ao mundo. E isso vai passando de geração em geração. Essa pode ser sua história que eu estou contando aqui. Quando eu engravidei da minha filha primogênita, eu também passei para ela minha dor de rejeição. Quando eu engravidei da minha segunda filha, que é a caçula, eu também passei para ela dor de rejeição. Porque foi no momento da minha gestação onde mais Satanás me atacou com autoestima e com não ter valor, não ser bem-vinda, não ser querida no mundo. Momentos que eu chorava, grávida, chorava, sentindo a dor da rejeição, sentindo a dor de não ser amada, sentindo a dor de ser abandonada. Agora, olha, não significa que as pessoas não me amavam. Significa que eu não sentia ser amada. Não significa que as pessoas não gostavam de mim. Gostavam. Sempre tem a pessoa que vai gostar de você. Eu estou falando da sensação, do sentimento que marcou, da interpretação que você teve ali. Isso afasta de Deus? Com certeza. Não me afastou de Deus, porque Deus é misericordioso e plantou uma semente poderosa em mim e me segurou nas mãos dele. Mas muitas outras pessoas podem sim se afastar, porque ele vai entrar na igreja e não vai se sentir amado, não vai se sentir querido na igreja, aí vai mudar de igreja, e em todas as igrejas que for não vai se sentir amado, vai atribuir para Deus e vai achar que Deus não o ama, que Deus não o aceita, que Deus, ainda principalmente quando ouve pregações e mensagens que começam a falar sobre esses temas contra o pecado, contra o mundo e que causam muitas vezes culpa em nós, porque nós não conseguimos filtrar aquela palavra com aquilo que nos cabe. A gente começa a colocar um fardo de culpa e de responsabilidade, de dizer que nós não somos tão bons, eu não sou tão boa, e eu não consigo, e Deus não me ama porque eu faço isso, Deus não me ama porque eu sou assim. Exemplo, os evangelistas pregam que todo mundo tem que evangelizar. Quem tem o dom nato de evangelizar, ele evangeliza no elevador, ele evangeliza no ônibus, ele evangeliza aonde ele estiver, ele está pregando a palavra de evangelismo, porque isso está nele, flui dele, é a unção que Deus deu para ele, é um chamado de evangelista. Aí ele acha que todo mundo tem que fazer igual a ele, e aí ele prega dizendo que todo mundo tem que fazer igual a ele. Só que tem pessoas que não têm um chamado para ser um evangelista. Ele vai ganhar almas de outra forma. Ele tem um chamado, de repente, para ser o mestre do ensino da palavra. Ou, de repente, do discipulado, de discipular pessoas, de acolher, de aconselhar. Outros têm o dom de apacentar, de cuidar, de amar, de cuidar de todos os sentidos daquela pessoa. Então, cada um tem ali um chamado, porque Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, não foi todos para apóstolos, que são aqueles que trazem o céu na terra, manifestação de maravilhas, de milagres, de sinais. Outros para doutores, que são pessoas que vão ter nível de conhecimento, de entendimento muito alto. Outros para profetas, que são aqueles que têm as revelações do Espírito, que têm as palavras proféticas. E quando ele abre a boca para falar a palavra profética, aquilo tem um poder e acontece na vida da outra pessoa. Quem não tem o dom do profeta, não vai conseguir falar palavras proféticas como quem tem o chamado, o dom, a unção do profeta. Aí outros para pastores, mestres. Então são 5 ministérios. Só que quem é o apóstolo acha que todo mundo tem que ser apóstolo. Quem é profeta acha que todo mundo tem que ser profeta. Aí o apóstolo e o profeta são aqueles da oração, são do monte. Ele acha que todo mundo tem que ir pro monte, todo mundo tem que orar, todo mundo tem que buscar. Aquele que é o mestre acha que todo mundo tem que ler a Bíblia todinha, tem que estudar. E você tem que estudar a palavra, você tem que ler os livros. E esse tipo de pregação, né, pegando aquilo que Deus chamou você para fazer, e você começa a transferir para
as outras pessoas, colocando nas outras pessoas que elas têm que fazer aquilo que você foi chamado e ungido para fazer, causa muitas vezes um peso naquela pessoa que está ouvindo que não tem o mesmo chamado, e ela vai sentir que o mundo está contra ela. Ela vai sentir muitas vezes que ela não pode. Se ela tem uma ferida profunda de rejeição formada, ela vai achar que Deus não a aceita porque ela não faz aquilo que tem que fazer. Eu não prego. Eu já recebi perguntas de pessoas assim, mas eu ouço pregação o tempo inteiro dizendo que eu tenho que pregar, que eu tenho que pregar, que eu tenho que ir lá falar pro mendigo, porque é como se eu não fosse pro céu se eu não fizesse isso. E agora? Porque eu não consigo. Eu olho pros mendigos e falo, mas o que eu vou falar? Eu não consigo chegar lá e falar. Eu não tenho argumento, eu não tenho palavra, porque o Espírito Santo não deu pra ela no dia que ele der. Com certeza essa pessoa vai falar. No dia que Deus me der pra mim ir ali falar de Jesus no elevador, na rua onde eu estiver, ele vai me dar e eu vou falar. Mas se ele não me der nada, eu tenho que ficar calada, porque o meu testemunho evangeliza muito mais. Só que quando acontece isso, aí a gente atribui pra Deus e acaba se sentindo rejeitado por Deus. Quantas pessoas têm uma ideia de um Deus que é mau, que rejeita, que castiga, que vai te pegar na esquina, que se você não dá certinho na linha, você vai pagar o preço, que vai pagar preço, e o preço que Jesus já pagou. Então, é necessário, você que está grávida, ter consciência primeiro, que todas as suas emoções você passa para sua criança. Então, antes de engravidar, é importante você curar e sarar essas feridas. Se não foi possível, você está gestante, tenha consciência de que essas emoções vão ser passadas para os seus filhos. Você não vai evitar de sentir enquanto isso não foi tratado, enquanto isso não foi curado. Se eu não fui curada da dor da rejeição, um exemplo, eu não vou evitar de senti-la. Por mais que eu queira, por mais que eu me esforce pelas minhas próprias forças. Porque quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E o poder do nome de Jesus é que cura todas as feridas e as dores da nossa alma. Então, eu quero dizer pra você que está aí do outro lado, né, que não perca esse quadro, porque eu vou continuar falando sobre gravidez por mais alguns vídeos. Vou trazer aqui exemplos na palavra do Senhor. Hoje eu trouxe mais no sentido emocional, mas eu quero trazer no sentido espiritual, quero trazer no sentido, né, profético, quero falar como que o filho é a herança do Senhor, quero falar muitas coisas, né? E aqui, esses quadros pequenininhos, eu sempre faço 20 minutos de vídeo. Hoje eu passei um pouco, mas é pouco, não dá pra mim falar tudo que eu gostaria. Mas se você quiser saber mais, se inscreva aqui no canal. Aqui no meu canal tem um quadro, uma série, na verdade, que é a construção, a metáfora da construção do castelo. Assiste, porque tá muito bom para você também acrescentar esse conhecimento sobre casamento, sobre família, sobre criação de filhos. Eu quero de todo o meu coração contribuir com você, porque nós precisamos